Como diminuir a dor da sua epicondilite? Nesse vídeo eu vou passar a diretriz base para você que tem dor na lateral ou na parte de dentro do cotovelo do que fazer. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A epicondilite ela é proveniente de um excesso de tensão ou excesso de uso ou a fraqueza também desses músculos que saem do antebraço e se inserem na mão. Sim, eles se inserem na mão. E entenda muito bem isso. Por quê? Todo esse excesso de uso da mão vai repercutir nesse excesso também de conexão da musculatura do antebraço. Então, o seu antebraço é doloroso por conta da questão do punho. E é muito importante que você faça exercícios na musculação para que faça uma prevenção da força que existe nesse antebraço. Por quê? Quanto mais forte for esse antebraço, menos pressão articular você vai ter no punho. Isso é muito importante você entender. Os músculos suportam a articulação para que ela, entre aspas, desacople um pouco e faça um movimento muito mais maleável. Quando você tem pouca força no músculo ao redor de uma articulação, ela se torna cada vez mais rígida e congruente, porque justamente os músculos não estão sustentando. Então a cápsula ao redor, porque nós temos a articulação, e para a articulação se unir, você precisa de uma cápsula, uma cúpula ao redor dela. Então, se a força muscular não está adequada, essa cápsula vai enrijecer e vai gerar mais pressão interna. Então, às vezes você pode sentir que quando faz um supino, uma flexão de braço, ou mesmo quando vai empurrar algo em casa mais pesado, você sinta uma pressão leve no punho. Isso pode ser um sinal do antebraço fraco, por conta dessa relação. O músculo mais fraco gera mais congruência na articulação e quando você exige da mesma, ela vai gerar alguma sensibilidade. Então é muito importante você treinar o punho na academia para que fortaleça o antebraço. Então são 3 diretrizes que você precisa aplicar no momento em que você sentir que a epicondilite apitou. E como você sabe que ela apitou? Quando você vai segurar um copo de água e sente uma fisgada, não só nessa parte de dentro ou na parte de fora, pode ser ou fora ou dentro, ou nos dois. Quando você vai carregar algo mais pesado e também gera esse incômodo, ou até mesmo quando você sentir que quando exige desse movimento do punho, já começa a gerar uma certa pressão, alguma sensibilidade no punho em si. É importante você entender que isso pode te gerar uma epicondilite. A primeira diretriz é você colocar o gelo. O gelo vai ajudar muito nesse momento em que tudo está inflamado por conta desse excesso da contração, se for o caso. Então, o músculo se insere no tendão e o tendão se insere no osso. Quando você tem um excesso de contração muscular, automaticamente você tem um excesso da tração do tendão e uma tração do osso. Muitas vezes o que acontece é que esse tendão entre o músculo e o osso não resiste e começa a gerar alguns desfilamentos, entre aspas, e naturalmente vai te gerar essa sensibilidade. Por que desfilamento, Rafa? Porque a ancoragem que existe entre o músculo e o tendão, de fato, é através de âncoras. Então você tem como se fosse um engate do músculo no tendão e um engate do tendão lá no osso. E quando você tem uma epicondilite, é como se, ilustrando, é como se um desses engates começassem a se soltar. E isso naturalmente vai te repercutir em quebra de força, aumento da sensibilidade ou dor local contínua. Por isso que o gelo vai gerar uma redução do processo inflamatório dessa desancoragem e fazer com que reduza esse processo inflamatório e a dor. O segundo é uma mobilidade específica que você vai colocar no punho para permitir que essa cápsula se movimente de uma maneira completa, sem fazer com que tenha sobrecarga dessa musculatura. Porque lembra, se a cápsula articular está rígida, você vai ter um excesso da contração muscular que vai te gerar uma fadiga. E automaticamente, quando você for treinar ou fazer qualquer utilização do seu braço, você já não vai ter mais recursos ali metabólicos para gerar uma contração genuína. Você vai precisar justamente de uma faixa elástica ou também, se você tiver em casa, uma toalha. É muito simples essa mobilidade e você vai gerar um dobramento aqui da faixa, tá? E automaticamente vai jogar o punho bem no meio, segurando dessa maneira. Nesse momento você vai jogar os dedos na coxa e vai puxar o outro lado, curvando em cima da mão que a faixa está envolvida,
justamente para gerar o excesso dessa extensão do punho, sabendo que os músculos da parte de dentro sempre vão se sobressair à parte de fora. É muito comum a gente encontrar dentro do nosso consultório uma inflamação maior dessa lateral do cotovelo do que da parte interna. Claro que depende muito de cada paciente, mas aqui eu estou passando uma mobilidade que com certeza vai te ajudar de uma maneira global a permitir que essa articulação do punho esteja muito mais maleável. Então, fazendo um review, você apoia a toalha ou a faixa elástica dessa maneira, apoia os dedos na coxa e puxa, e curva o seu tronco para permitir que esse punho seja alongado nesse sentido. Rafa, e se eu fizer esse alongamento, por que não vai funcionar? Porque aqui você vai estar trabalhando só em cima do músculo dessa parte interna do antebraço. E você não vai estar tracionando a articulação para fazer esse movimento que é mais fino, que é mais específico para a parte articular. O terceiro exercício, você vai precisar utilizar um hand grip. Gente, esse daqui você encontra na internet muito facilmente e não é indicado você usar a bolinha, porque a bolinha você não consegue graduar a carga, você não consegue saber o quanto que ela é rígida ou não, e pode ser que você compre, às vezes é o mesmo preço do hand grip e chegue em casa e ela é super maleável, e aí seria o mesmo que você apertar uma garrafa PET um pouquinho mais vazia. Com o hand grip você vai ter uma maleabilidade maior da articulação porque você vai estar fortalecendo os músculos ao redor da mesma. Então, de novo, quanto mais forte o músculo, menor impacto na articulação. E automaticamente vai cicatrizar aquela ancoragem que eu comentei lá no início do músculo que está excessivamente contraído. Então, essas ancoragens, a partir do momento que você começa a fortalecer, elas vão se retornando na sua fisiologia e fazendo com que você fique cada vez mais forte e com menos sensibilidade. O hand grip você pode usar da maneira clássica, onde você aperta com o dedinho e o polegar simultaneamente, dessa maneira, com a mão em pé, ou você também pode girar o hand grip para que a força fique maior no polegar e no dedo indicador. São maneiras diferentes, mas que ambas vão trabalhar tanto a parte de dentro quanto a parte de fora do seu antebraço. E isso é muito importante você entender. O nosso antebraço ele é composto por esses dois conjuntos musculares, parte de dentro e parte de fora. Os dois devem estar funcionando muito bem para que você tenha um movimento perfeito do seu punho. E o hand grip, de fato, ele é o que melhor conecta esses dois músculos, tanto de dentro quanto de fora. Espero que esse vídeo te ajude a melhorar essa epicondilite que eu sei que fica te restringindo a fazer várias outras coisas. E aqui no canal temos outros vídeos relacionados a treino, dieta e suplementação. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com aquele amigo que sempre reclama da epicondilite.